Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal. E hoje eu trouxe uma convidada super especial, que vai estar fazendo um bate-papo super legal sobre psicofarmacologia, medicalização aqui com a gente. É a professora Caroline Freitas. Ela foi minha professora na Unigran Rio. Ela é professora universitária, né, farmacêutica, professora universitária da Unigran Rio e da UFRJ. É um grande prazer, além de ser uma grande amiga, e esse bate-papo tem tudo para trazer muitas informações super relevantes para a gente. Carol, seja bem-vinda. Oi, pessoal, tudo bem? Olha, primeiro eu queria agradecer muito o convite. Você, sem dúvida, é uma amiga, né? Uma ex-aluna, uma excelente profissional e uma grande amiga que me fez esse convite. Então, muito obrigada, é uma oportunidade ímpar da gente explorar a interdisciplinaridade, né? Uma vez que eu sou farmacêutica, você médica, e falar de um assunto tão relevante, tão importante, numa população que ficou mais doente ainda com a pandemia, né? Então, isso acho que são temas que para a gente vai contribuir bastante. Vamos bater esse papo que vai ser muito produtivo. Obrigada, Carol. Então, vamos nessa. Acho que a primeira coisa que a gente precisa falar, assim, é a importância da medicação bem indicada, né? Os psicofármacos, né, para quem não sabe, são medicações que atuam no sistema nervoso central. E elas precisam estar muito bem indicadas, porque essas medicações têm efeitos adversos, essas medicações têm interação com outras medicações, e elas também, né, têm que ser indicadas para cada comorbidade e tem interação com outras doenças que o paciente possa ter também. Então, é muito importante essa medicação ser bem indicada, ser bem estudada, né? Porque as medicações, elas são difíceis. A prova da Carol era sempre muito difícil, tô brincando. Mas são amplos, né? Então, interagem com muita coisa. Carol, qual a sua visão, assim, como farmacêutica, da importância da medicação bem indicada? Tá. Vamos lá, eu vou começar falando um pouquinho de um conceito que é bem importante para a população, né? Que é a população leiga a nível técnico, né? Não profissional de saúde. A gente tem dois termos que a gente utiliza bastante hoje, que é a automedicação e autocuidado, né? A automedicação é o ato de você comprar um medicamento de venda livre e se automedicar, e o autocuidado, né? O autocuidado, ele está muito dentro de você respeitar os princípios de que medicamentos são de venda livre, que medicamentos são controlados, além de terapias que não são farmacológicas, né? Exercício físico, uma dieta bem feita, bem prescrita, bem recomendada. E a automedicação é você utilizar o medicamento para fins de que não foram estudados e avaliados em vários momentos. Então, isso tem um perigo muito grande, porque um dos princípios que a gente aprende, né, quem estuda farmacologia, médico, farmacêutico, enfermeiro, todas as pessoas, é que tudo depende da dose, tudo depende da forma como você se expõe a essa substância química. Todos os fármacos têm o lado bom e o lado ruim. Quem tem a competência, né, para poder fazer essa indicação, hoje, quem estuda o diagnóstico e tem a capacidade de indicar o melhor medicamento adequadamente, com a melhor posologia para aquele tipo de doença, é o médico. Então, a gente precisa respeitar isso, porque são anos de estudo, né? O farmacêutico estuda anos para desenvolver o medicamento, o médico anos para poder prescrever, e a gente precisa respeitar, porque senão, uma coisa muito importante, Clícia, que eu tenho falado muito nas aulas de farmacologia, que você sabe que minhas aulas não são só de farmacologia. Não, são de vida. É a coisa até do custo. O paciente ele não consegue pensar que, se ele se automedicar e ele tomar um medicamento que vai causar um efeito colateral, ele ainda tem que gastar para tratar aquele efeito colateral. Isso é uma questão de saúde pública, né? É uma questão de farmacoeconomia. Então, você gasta muito e, no final, você só está adquirindo efeitos colaterais, doenças. Então, para a gente evitar esse tipo de dano, que pode ser um dano temporário ou um dano permanente, né? Algumas pessoas ficam com dano permanente, principalmente com os psicofármacos, por isso eles são controlados. Por isso eles são controlados pela vigilância sanitária, por isso eles são vendidos sob prescrição médica, porque eles têm danos, né? Eles trazem
para a gente efeitos que podem ser passageiros, mas que podem ser permanentes. Então, a gente precisa realmente pensar na terapia bem indicada como um passo a se seguir, né? Procurar um profissional que você se identifique, né? As doenças psiquiátricas, elas precisam ser tratadas pelo profissional psiquiatra, não pode ser um médico, né? Muitas das vezes, um generalista, ele pode até te atender num primeiro momento, mas é importante que você procure um especialista, porque ele vai te indicar melhor ainda, né? Então, a indicação adequada te traz menos preocupações, menos danos e menos custo, que é muito importante hoje em dia. Nossa, perfeito. Uma coisa que a gente estava falando também, né? Durante a pandemia, as pessoas começaram a se medicar, né? Porque nem todo mundo conseguia acesso também às consultas, saúde, né? Então, houve essa mistura também da automedicação e o autocuidado. Eu acho que isso confunde muito para as pessoas, né? E acaba falando, não, mas eu consigo a medicação sem receita. Eu consigo aquela tarja preta sem receita, né? Principalmente porque os transtornos ansiosos, eles aumentaram muito na pandemia. Então, os benzodiazepínicos, né, foram muito utilizados de forma irregular, né? Que nem sempre são os melhores indicados, dependendo do transtorno ansioso que você tem. E não indicado, e não prescrito, né? Então, assim, eu tenho vários pacientes no consultório que chegaram para mim falando assim, olha, eu estava usando aquele tarja preta, tal, certo, e consegui. Eu falei, mas quem te prescreveu? Eu consegui sem receita. Sim, exatamente. Então tem essa máfia aí, né, de medicações. Infelizmente, Clícia, você tocou num ponto, nossa, obrigada por você tocar nesse ponto. A questão da receita, né, a gente aprende na faculdade, nós que controlamos a venda, vocês que controlam a prescrição, nós aprendemos que isso é, inclusive, ético, né? Isso é ético. Você fazer uma prescrição adequada é ético. E nós, farmacêuticos, controlar a venda do medicamento que é controlado pela portaria 344 é ético. Exato. E te traz a responsabilidade. Então, você que deixa o seu carimbo com alguém, ou que deixa a receita com alguém, ou que vende, né? O farmacêutico que é responsável técnico numa farmácia que vende sem receita, você é corresponsável por qualquer dano que esse paciente tiver, temporário ou permanente. Então, a gente precisa, nós, como profissional de saúde, que fazemos um juramento de promover saúde, né? Prevenir doença e tratar e curar, a gente precisa cumprir esse juramento, né? E pensar, óbvio, às vezes é uma emergência, a pessoa não tem acesso, mas infelizmente é um medicamento que pode trazer um dano e que talvez seja melhor numa emergência a gente tentar outros tipos de terapia, exercícios respiratórios, psicoterapia, né, exercício físico, enfim, coisas que são alternativas que também nos ajudam a, naquele momento, nos tirar daquela agudização do quadro e depois a gente vai ajustar isso. Então, assim, ótimo você ter tocado nisso. Isso não pode ser maior, né? O lucro não pode ser maior do que a nossa responsabilidade ética e como ser humano com os nossos pacientes. Isso é muito grave. Perfeito, Carol. Porque às vezes a gente acha que é só um remedinho. Mas... Sim. E aí aquilo vai tornando, né? Porque as doses, você vai precisar de uma dose cada vez maior. Lógico. E se não for bem indicado, é a questão da tolerância, se não for bem indicado, né, a pessoa fica com uma dependência, né? Isso. E depois não consegue retirar sozinho, gera vários outros transtornos, né? E para descomplicar isso é mais difícil do que se fosse bem indicado inicialmente, né? Ontem, na aula de ansiolítico, que você já assistiu, a gente estava falando exatamente sobre isso, assim, a questão dos medicamentos que são utilizados em larga escala como os anoréxicos, né, os anorexígenos, que são sibutramina, anfetamina, enfim.
E aí eu estava conversando com os alunos exatamente isso, assim. A indicação terapêutica, ela é tão definitiva para o seu tratamento, que a gente estava falando sobre emagrecer, ou hiperfagia, né? A pessoa comer demais. Isso estar ligado a um problema metabólico, ou isso estar ligado a um problema de ansiedade, né? Da compulsão pela comida, porque você está ansioso. Uma coisa é você tratar o seu problema metabólico. E aí, uma colega estava falando, porque eu prescrevi para um paciente tal medicamento e não está funcionando. Porque o problema dele não era metabólico. Então, esse medicamento não vai adiantar, ele não vai emagrecer. Né? Mas se o problema é ansiedade, eu tenho que tratar aquilo que é de base. Por isso que a escolha terapêutica é o que eu mais trabalho, né, com os meus alunos e da farmácia e da medicina, exatamente por isso, porque é o primário, assim. É o ponto inicial. A partir da escolha, você vai fazer a dose, você vai avaliar a posologia, você vai adequar o que for melhor para o seu paciente. Agora, a escolha é o que vai direcionar, né, tudo que você precisa fazer. E uma outra coisa que a gente vai falar daqui a pouco também, a Clícia vai abordar, é a questão da adesão, né? Não adianta eu fazer uma ótima prescrição, você comprar um medicamento de um ótimo laboratório, se você não faz de acordo com a orientação médica, né, ou orientação farmacêutica. Essa questão que você falou da adesão, ela é fundamental, porque antigamente a gente tinha uma medicina que era unidirecional, né? O médico, ele receita e acabou, então você tem que fazer aquilo. Hoje em dia, a gente vem para uma medicina que o paciente, ele é o protagonista. Isso então, aí. A gente tem que ajustar, isso é muito importante também. Eu acho que alguns alunos também, alguns estudantes de medicina devem nos assistir, né? Ou estão nos assistindo agora. E é importante justamente conversar com o seu paciente. Não é chegar e fazer uma prescrição, toma aqui, toma. Porque se ele falar assim, olha, eu não vou tomar, o que adianta? Não vai adiantar a medicação. Exatamente. Né? Se o paciente não tiver condições financeiras para comprar aquela medicação que você receitou, não vai adiantar, porque ele vai tomar um mês e não vai tomar mais. Não vai tomar mais. Não vai estar ao alcance adiantando nada. Isso dele. Aí. Então, não tem. Então, se essa medicação não é disponível no sistema público, né? E se ele não vai poder comprar, não adianta, a receita vai ser jogada fora. Vai ficar guardada na gavetinha dele. Não vai adiantar. E aí não vai ter tratamento. Então, a questão é sempre conversar com o seu paciente, né? Então, assim, não é achar que o paciente não sabe nada, pelo contrário, é conversar com o paciente para falar, olha, a gente vai propor um tratamento em conjunto. Isso. Né? Então, vamos conversar. A adesão é isso. Exato. E a adesão, ela começa na consulta. Né? Então, não adianta eu só falar assim, olha, você tem que tomar essa medicação, você vai tomar... Não vai funcionar. Você tem isso que realmente conversar com o seu paciente. Esse tipo de postura já é o que o paciente muitas vezes não gosta, né? Tipo, o médico não me explicou, o médico nem me explicou, ele só disse que eu tinha que tomar, não vou tomar, não. Então, essa capacidade, né, do médico, da didática, de dizer o porquê, explicar, perguntar para o paciente assim, você sabe o que você tem? Você sabe o que você tem? Você sabe que o seu diagnóstico é esse? Você sabe que é uma doença que você vai ter sempre? Você sabe que o medicamento ele te ajuda a controlar, mas você precisa também de outras terapias? Então, assim, é dar o caminho para ele vai caminhar, mas ele não sabe por onde ele tem que caminhar. Quem tem que direcionar somos nós, porque nós somos os técnicos, né? Então, a adesão, ela é, assim, 80%. Né, hoje, ainda mais os pacientes polifarmácia, né? Um paciente que tem hipertensão, diabetes, Alzheimer, Parkinson, depressão. E aí, quando você vai ver, o paciente está tomando 11 medicamentos, 12 medicamentos. Cara, isso é cansativo, né? Às vezes, a gente vai tomar um anticoncepcional uma vez ao dia. Você não lembra. Né? Uma coisa... Exatamente. Então, a adesão é assim, a adesão é 80% aí do sucesso terapêutico, sem contar, Clícia, que isso reflete no seu trabalho, né, enquanto profissional de saúde. Se o seu paciente ele se sente bem, ele se recupera,
nossa, você tem uma satisfação naquilo que você está fazendo, né? Você conseguiu atingir o seu objetivo. Nós, enquanto profissionais de saúde, a gente atingiu o nosso objetivo, que é a qualidade de vida do paciente, tratar o paciente. Então, não tem por que não seguir, né, esse caminho. Perfeito. Você falou dessa questão, né, da importância de você também sentir que você está fazendo o seu trabalho, né? A gente fala muito no processo de humanização, né, que é uma coisa que eu gosto muito, né, e a gente trabalhou bastante na faculdade em relação a isso. Minha aluna mais humanizada, gente, foi minha aluna mais humanizada na faculdade. Mais cheia de projetos possíveis, né? E justamente essa questão de falar assim, olha, não necessariamente a gente foca em cura, né? A gente não está lutando contra a doença, a gente está lutando a favor da vida. Eu sempre friso isso, que, por exemplo, quando a gente fala, né, do processo de adoecimento, do processo de envelhecimento e do processo de morte, a gente não está lutando contra nada disso. São processos naturais. Isso vai acontecer, não tem como evitar. Exato. A questão é que nós, como profissionais de saúde, na verdade, estamos lutando por qualidade de vida, né? Então, é por vida. Então, quando eu falo com os meus pacientes, eu falo assim, olha, a gente vai fazer um plano, né, individual de tratamento, porque cada vez mais a gente percebe a necessidade, a importância de um plano individual de tratamento. Total, personalizado. O que serve para mim não serve para você, o que serve para o seu vizinho não serve para você. Então, é individualizado, porque cada organismo reage de um jeito. Até porque, quando a gente fala de psicofármacos, cada vez mais a gente vê a importância da epigenética, né? Então, cada vez mais é muito mais específico, né? Então, a questão individualizada. Eu falo muitas vezes assim, gente, olha só, infelizmente, esse medicamento, ele se liga num receptor, e eu não consigo contar quantos receptores você tem. Então, eu não sei quem vai ser mais sensível, quem vai ser menos sensível, quem vai responder melhor, quem vai responder pior. A gente que trabalha muito com medicamento, né, vocês prescrevendo e a gente fazendo, às vezes, um acompanhamento farmacoterapêutico, a gente percebe que tem gente que responde super bem a um tratamento e outras pessoas que não respondem. Então, as pessoas falam, mas esse medicamento não serve de nada para mim. Aí o outro fala, nossa, ele é ótimo para mim. Então, a questão da sensibilização, a questão da resposta terapêutica está na necessidade da personalização e individualização da terapia. É simples assim, né? Por isso não dá para pegar a receitinha do vizinho e falar que você quer igual, entendeu? Do vizinho só dá para pegar farinha de trigo, açúcar, isso pode. Mas receitinha, não. Não dá, pode, né? Tá ótimo, perfeito, Carol. Eu acho que uma outra coisa que a gente pode falar também para o pessoal é alertar sobre os efeitos adversos, né? São medicações que têm muitos efeitos adversos, por isso que elas têm que estar bem indicadas, né? Então, a gente está no tema inicial destrinchando ele, porque não tem como falar sobre medicação sem falar que ela tem que ser bem indicada. Isso, exatamente. E a indicação, a necessidade da escolha terapêutica assertiva, ela vem num conjunto aí, igual a gente já citou custo, a gente citou, né, a questão da automedicação que traz os danos, e o dano, né, de saúde, ele só piora a sua qualidade de vida, você começa a ter que inserir novas terapêuticas, novas alternativas terapêuticas que podem interagir ou causar mais efeito colateral. E aí eu vou aproveitar, Clícia, a oportunidade para falar de uma coisa que é muito interessante, que às vezes nem nós, profissionais de saúde, abordamos isso com o nosso paciente, né? A Vigilância Sanitária, a Anvisa, ela tem um sistema que é o VisaMed, né? O VisaMed, você, enquanto paciente, cidadão, você pode entrar no site da Vigilância Sanitária, você pode se cadastrar, e se você tiver qualquer efeito colateral, seja ele descrito em bula, não descrito em bula, se você tiver dúvida, entra e imputa o dado, né? Se você tem um celular, se você tem um computador, entra lá, VisaMed, cidadão, é muito simples. Então,
teve um efeito colateral, sentiu alguma coisa que você acha que não é normal e que pode ser inerente do medicamento, consulta o seu médico, vai numa farmácia, pergunta para um farmacêutico, que é um profissional de fácil acesso, né, que você não precisa agendar uma consulta, muitas das vezes ele está disponível ali na farmácia. Pergunta, esse efeito colateral é do medicamento? Ou pede ajuda para notificar, ou notifica. Por quê? Isso hoje, no nosso país, é muito falho. A gente não tem, às vezes, muito dado fármaco-epidemiológico, porque a gente não notifica, a gente faz subnotificação. Então, a gente, enquanto profissional de saúde, gente, já faz. Imagina quem é leigo e não tem nem sabe que isso existe. Então, entra no site da Anvisa, entra lá, Anvisamed, coloca o lote do seu medicamento, o fabricante. Isso não prejudica em nada, pelo contrário, isso são dados que são necessários para melhorar. Por exemplo, medicamentos que causam sonambulismo, né? Medicamentos que são indutores do sono, que são para o tratamento da insônia e que causam sonambulismo. Quanto mais pessoas notificarem para a vigilância sanitária chega um momento em que ela entende que isso é muito prevalente, né? Que a gente tem muitos novos casos e casos antigos, ela vai avaliar e vai sugerir ou obrigar, né, que o laboratório insira isso na bula, para o paciente poder ter noção de que isso pode ser relacionado ao medicamento. Então, a gente precisa alimentar os dados, porque óbvio que a vigilância sanitária não vai bater na minha porta, né, perguntando se eu tive um efeito colateral. Então, que a gente cada vez mais esclareça com os nossos pacientes a necessidade de ser proativo com os efeitos colaterais, e principalmente reações adversas, né, os efeitos adversos em geral, porque a gente tem o que fazer. Não adianta a gente ficar sentado em casa reclamando, esse medicamento não serviu, ou esse medicamento não foi bom, ou tive muita dor de cabeça, sendo que a gente tem medidas que a gente pode tomar sentadinho no sofá da nossa casa para poder ajudar, né, os nossos órgãos regulatórios, que é a vigilância sanitária, a tomar providências que são importantes no coletivo, tá? Então, assim, vamos fazer a notificação, vamos orientar os profissionais de saúde que não conhecem o sistema, a gente pode entrar também, a gente pode notificar. Então, é um sistema fácil de manusear, muito fácil. Então, vamos notificar. O que a vigilância sanitária vai fazer é segregar, entender o que realmente é relevante ou não, mas a gente, pelo menos, faz o nosso papel. A gente, no Brasil, a gente vive de subnotificação. A gente tem subnotificação de tudo, assim. Eu estava, inclusive, Clícia, falando hoje sobre essa questão do custo, né? Porque nos Estados Unidos a gente tem muitos dados, né, de medicamento, porque eles também se automedicam muito, eles não são muito melhores que a gente nisso. Mas um dos dados que eles têm é quantas mortes eles têm por efeito colateral de medicamento, tá? Ou reação adversa, ou evento adverso. Eles têm dados de quanto eles gastam para tratar um efeito colateral. Então, é assim, eles gastam $1, mais ou menos, em média, para tratar um paciente, né? A cada $1 que eles gastam para tratar um paciente, eles gastam $1,33 para tratar o efeito colateral que o medicamento causa. E aqui no Brasil a gente não tem esses dados tão bem definidos, porque a gente subnotifica muito, até dentro das próprias unidades de saúde. Então a gente precisa falar mais sobre efeito colateral. E olha, gente, todo medicamento tem efeito colateral. Todo medicamento. Umas pessoas são mais sensíveis, como eu já falei, outras menos, umas reagem mais, outras menos, né, que é o que a Clícia falou da individualização. Por isso que é importante que você vá ao médico, porque se você tem um efeito colateral, como que você troca a terapia sozinho em casa? Vou trocar aqui. Né? Nós não temos, o paciente ele não tem conhecimento técnico para isso. Então, falar dos efeitos colaterais é importante por isso. Inclusive... pode falar. Não, eu ia falar só que, inclusive, às vezes, o paciente ele para o medicamento porque teve um efeito colateral e não fala com ninguém. E para a terapia. E aí, quando a gente fala sobre isso, acho que a gente vem para a questão do desmame também, né? Quando a gente fala de medicações que interagem no sistema nervoso central, é importante a gente ter a consciência de fazer um desmame adequado, né? Não é só chegar e parar a medicação. Assim, algumas medicações você pode fazer isso,
Mas determinadas medicações, quando até bem indicadas, o tratamento adequado, ok, mas não pode ser feita a retirada de uma hora para outra, né? Então, a importância do desmame. Como é que você lida, assim, com isso e como você orienta, por exemplo, seus alunos ou como que a gente pode falar para quem estiver assistindo a gente a importância de um desmame adequado, Carol? Tá. Eu vou começar partindo do princípio que quem está assistindo a gente agora pode ter alunos, profissionais de saúde e pode também ter muitos pacientes, né? A gente tem que entender o seguinte: o medicamento, para ele ter um efeito, para ele melhorar a nossa saúde, né? Ou tratar aquela doença que a gente está tratando, ele precisa chegar no sangue numa concentração adequada, né? Ele precisa ter uma quantidade no sangue adequada para que ele se distribua e chegue até o sistema nervoso central, né? Até o cérebro, que é onde eu quero que ele atue. Se eu paro o meu medicamento do nada, eu melhorei e parei do nada. Só que você tem que lembrar que você melhorou porque você estava usando o medicamento. Então, se você para, né? Se você para, é porque você vai deixar cair essa concentração, ou seja, a quantidade de medicamento que estava no seu sangue vai diminuir, porque você não está repondo essa quantidade, e você vai ficar doente de novo. Só que na maior parte das vezes, a doença ela volta com força total. Muito pior. E porque aí você não consegue colocar a dose que estava, porque não faz mais o efeito de antes. Isso. Porque você provavelmente promove ali o seu cérebro, ele entende que não vou mais usar essa substância. E o nosso organismo, gente, assim, é extremamente inteligente e autossuficiente. Por isso que as doenças, elas são tão difíceis, porque o nosso organismo é tão autossuficiente que ele corrige todos os processos. Ele corrige uma deficiência de receptor, ele corrige uma deficiência de mediador químico, só que quando eu estou doente, eu não tenho mais a capacidade de corrigir isso. Exatamente. Então, por isso o medicamento corrige, né? E aí, quando a gente precisa retirar esse medicamento, até a retirada tem que ser com a indicação correta. Porque às vezes você vai retirar um, mas você vai substituir, vai colocar outro. Isso. Então, para você substituir essas terapias, nem assim eu posso tirar uma e acrescentar outra e achar que no dia que eu acrescentei, essa concentração sanguínea já vai chegar lá em cima. Uhum. Porque a maior parte dos medicamentos que atuam a nível do sistema nervoso central, principalmente para regular, né, depressão, transtorno afetivo bipolar, bipolaridade, eles são medicamentos que têm latência, ou seja, eles demoram para chegar no efeito que a gente quer. Então, assim, se eu vou tirar um medicamento, fazer o desmame e não fizer da maneira adequada, a retirada gradativa de um e a introdução gradativa de outro, eu também não estou ajudando em nada. Não é só porque você tirou um, não é só porque você está inserindo o outro, que você já pode tirar um. Totalmente. Exatamente. Então, o desmame, o que eu sempre converso nas minhas aulas, o que eu sempre converso com, né, as pessoas que eu treino para atender, e o que eu converso mesmo para a vida, assim, né? Para a vida, né? Para a parte clínica, eu sempre falo, gente, a gente precisa entender que o paciente ele não tem o conhecimento que a gente tem. Então, eu preciso explicar isso para ele. Senão, ele vai achar que está tudo bem. Não, mas a doutora, ela tirou um, mas ela colocou outro. Tá bom, tá tudo bem. Não, o desmame ele é gradativo, porque eu preciso sinalizar para o meu cérebro que, olha, estou tirando essa substância, tá? Até para nosso organismo reagir a isso de maneira fisiológica, ou seja, de maneira a se defender. Então, o desmame assim como a adesão, né? O desmame ele faz parte ali da adesão. Se eu não fizer um desmame adequado, e isso, gente, são vários medicamentos. A nossa abordagem aqui é psicoterapia, mas até medicamento que a gente faz para alergia, né? São os medicamentos, a prednisona, prednisolona, que são medicamentos que mexem com nossas substâncias endógenas. A gente precisa retirar devagar para o nosso organismo entender que ele tem que repor isso de alguma forma, tá? Então, o desmame, ele é
essencial, assim como a escolha, a introdução, a retirada tem que ser feita com a orientação do médico. Perfeito. E eu acho que, assim, uma última coisa, assim, é falar sobre a questão da medicalização, né? A gente está, assim, num período ainda pandêmico, né? A gente não pode falar que terminou uma pandemia, que as pessoas começaram a tomar a medicação, né, de forma de automedicação, e a questão de tomar essa medicação sozinho, ou até mesmo tomar a medicação sendo prescrita para tudo, né? Então, a gente vem desde o século XIX, e isso se intensificou nos últimos 50 anos, tomando medicações para qualquer coisa, assim. Ah, eu tô sem sono, eu tô com insônia há um dia, vou tomar medicação. Sim. Ah, meu filho não está prestando atenção em uma aula, vamos começar uma medicação. E estudos têm mostrado isso, né? Que a gente tem começado a medicar muito e muito cedo. Muito precoce, né? Muito precoce, né? E às vezes, começando com um tratamento farmacológico, às vezes nem escolhendo outros tratamentos alternativos primeiro, antes de tentar a medicação. Então, as pessoas têm também a falsa mentalidade que a medicação é uma fórmula mágica, é uma pílula mágica, que vai resolver meus problemas. Por exemplo, eu falo muito para os meus pacientes nos transtornos ansiosos. Às vezes a gente tem que identificar emoções. Não é só tomar uma medicação. Quais conflitos você está vivendo? Quais gatilhos você está apresentando? O que você precisa resolver? Né? Então, tem outras coisas que estão causando. A terapia é muito importante. Está fazendo exercício físico? Né? Como que está a sua relação com a sua família, com seus amigos? Né? Como que está a sua questão social? Olha quanta coisa que tem, antes de eu falar assim, aqui, toma uma medicação. São muitas variáveis, né? Exato. A importância também de conversar com o seu paciente. Né? Eu sei que às vezes a gente, outros profissionais têm a tendência de, outros profissionais da saúde, muitos profissionais da saúde têm a tendência de, tá bom, toma aqui, próximo, né? E isso, na verdade, causa todos aqueles transtornos que a gente estava falando antes, né? Das medicações mal indicadas, do tratamento sem adesão, dos efeitos colaterais, né? Dos efeitos para tratar os efeitos colaterais. E aí vai, porque a gente está com uma tendência, e eu acho que do mundo moderno, todo mundo quer um tratamento para ontem, uma coisa instantânea, né? A gente é muito imediatista, né? Exato. E a gente, às vezes, não espera o tempo adequado, tanto das medicações farmacológicas, quanto das outras, dos outros tratamentos não farmacológicos, né? A questão de tempo. Leva tempo. Não é de uma hora para outra. Então, quando a gente, por exemplo, trata a depressão, não vai ser naquela semana, né? Você falou da questão da latência. Eu sempre explico para os pacientes também que os antidepressivos, eles têm tempo. Eles levam tempo para começar a fazer efeito, né? Então, não é para ontem, não é tomou um dia e vai resolver, né? Então, existem várias coisas. Então, assim, também, primeiro, não dá para medicar qualquer coisa, né? Então, a gente tem que realmente ter muito discernimento na hora de medicar. Eu falo que nem todos os pacientes precisam de medicação, mesmo vindo ao psiquiatra, né? Aí alguns pacientes saem muito frustrados, né? Mas não me passou nenhum remédio. Eu ia falar isso. Nenhum. Eu ia falar que a sua competência, inclusive, ela é medida pelo número de medicamentos que você prescreve, entendeu? Exato. E falar assim, olha, quando eu não estou prescrevendo um remédio que você não precisa, isso quer dizer que a competência ela é maior. Exatamente. Tem uma frase que ela fala mais ou menos sobre isso, não vou saber citar assim, bonitinha. Exatamente. Mas ela fala que é preciso anos de estudo para você medicar um paciente. E muito mais tempo de estudo para você não precisar medicar. Né? Então, é basicamente isso, porque é preciso muita consciência, né? Orientação e responsabilidade
como profissional da saúde, né, e anos de estudo também, muito estudo, para você falar se realmente aquela medicação é necessária ou ela não é necessária. Então, assim, a medicação ela é um pilar, mas ela não é sozinha, né? Se ela for indicada, ela não é a única que deve ser se pautar o tratamento. Né? A gente falou aqui sobre as psicoterapias, né? Que entram várias terapias disponíveis hoje em dia no mercado. A gente falou sobre a atividade física, né? As práticas de meditação. Então, assim, existem muitas terapias e muitas comprovadas cientificamente. As alternativas, né? Hoje, né? Exato. Que fazem parte dos pilares, né? Eu sempre falo que são os pilares do tratamento. A questão que a gente estuda da espiritualidade, né? Sim. Então, que não é a religiosidade, é a espiritualidade. Isso aí. Ela, às vezes, as pessoas se confundem, esses conceitos, eles são confundidos, e aí isso acaba sendo levado para um lugar que te impede até de identificar o seu problema e de tratar o seu problema, né? Então, assim, só reforçando isso que você falou da medicalização, eu presto muita atenção nisso, porque apesar de eu, né, ser farmacêutica e a base do meu curso lá, dos meus anos de estudo ser... Isso é uma coisa, Clícia, que eu gosto muito de falar quando eu me apresento nas aulas, assim. Eu falo, eu sou farmacêutica com muito amor à minha profissão, e você sabe disso, porque você conviveu comigo anos. Então, eu tenho muito amor à minha profissão e tenho muito orgulho do tanto que a minha profissão foi se movimentando para mudar. Por quê? Eu acredito que de todas as profissões da área da saúde, o farmacêutico ele tinha um foco muito no produto. Porque a base do nosso estudo é química orgânica, química inorgânica, e a gente tinha um foco muito voltado para o produto. O medicamento, ele é um medicamento ácido, é básico. E de uns anos para cá, graças a Deus, isso vem mudando e a gente vem sendo inserido cada vez mais na equipe interdisciplinar, porque o nosso foco mudou. O nosso foco hoje é o paciente. Então, eu preciso entender que o paciente nem sempre, que é exatamente o que você falou, ele nem sempre vai responder aquele medicamento, e que eu estou dando para ele é água, que aquilo nem é um placebo, que aquilo nem está fazendo efeito para ele. E tem outras coisas que fazem muito mais efeito. Então, assim, eu converso muito com pacientes que têm diagnóstico, às vezes porque é polifarmácia, e aí faz muitos medicamentos, e eu faço, às vezes, um atendimento em parceria com os médicos, às vezes endócrino, cardio, né, que são essas doenças crônicas que a gente tem, né, muitos medicamentos, às vezes, para a mesma doença. Sim. E a gente faz esse atendimento que é avaliar as interações e dar um suporte para o médico com relação a essas questões, né, de uma especialidade não interferir de maneira ruim na outra, enfim. E aí o que eu tenho visto muito é isso, né, e o que eu tenho tentado conversar muito com os alunos desde a formação de base, que é na graduação, é dizer, olha, cuidado, nem sempre esse medicamento que você prescreveu seria a melhor opção. Mas a gente vem de questões culturais, que é o que você falou, né? Desde o século XIX, aí a gente vem com o medicamento sendo desenvolvido e lançado no mercado, é muita propaganda. Eu brinquei outro dia na aula falando assim, gente, eu não sei, eu sei quando eu decidi fazer farmácia, eu sei quando eu escolhi, eu sei quando, né, tudo se encaminhou. Mas antes de eu decidir fazer farmácia, eu já sabia que ser Bayer é bom, porque a indústria farmacêutica, ela vai para cima de você ali com a propaganda, e você, uma musiquinha que fica na nossa cabeça agora, Neuza. É toda hora esse negócio. Então, a propaganda, o marketing, ele entra na sua cabeça e você enxerga o medicamento como a única alternativa terapêutica. E aí isso parte do próprio paciente. O próprio paciente, ele te julga como um bom e um mau profissional de acordo com... Não, ele não pensa assim, poxa, ele fez uma excelente anamnese comigo, ele me perguntou tudo, ele me perguntou tudo que você falou aí agora. Se eu tenho uma boa relação com a minha família, se eu tenho uma boa relação social no meu trabalho, na minha sala de aula. Ele não pensa nisso, ele vai pensar, poxa, mas ela não prescreveu nada, ela falou para eu correr na rua, para eu ir na academia, para eu fazer uma meditação,
né? Então, assim, nós somos julgados, inclusive, se a gente cumpre o nosso papel. Quantas vezes eu já escutei colegas meus farmacêuticos me dizerem assim: ah, eu não vendi o medicamento sem receita, o paciente voltou aqui com o medicamento, falou aqui, ó, você não me vendeu, eu comprei não sei aonde sem. E eu falo assim: o problema é dele, o problema é do farmacêutico que vendeu errado, o problema é dele que, infelizmente, escolheu a farmácia errada para comprar, porque a farmácia que funciona de maneira inadequada não é um estabelecimento de saúde, para mim não é. Estabelecimento de saúde é o que cumpre as regras de vigilância sanitária. Então, a gente precisa começar, né, nós, enquanto cidadãos, aí eu não estou falando nem enquanto farmacêutico, falando enquanto cidadãos, a gente tem que deixar de pensar no próprio benefício, que é o jeitinho, que a gente sempre dá um jeitinho, e pensar no coletivo, que são as doenças que são desencadeadas pelo uso inadequado desses medicamentos, né? Que é o quanto pessoas, às vezes, têm acesso facilitado e o uso indevido causa danos irreparáveis, né? Porque não tiveram oportunidade nem de se tratar, às vezes. Então, assim, a gente realmente precisa de trabalhar muito, por isso que quando você me convidou, eu aceitei de pronto, porque você sabe que, além de ser você, que é uma pessoa que eu tenho recomendado, inclusive, você como médica, psiquiatra, para todas as pessoas que me perguntam, e não é porque você era uma das minhas melhores alunas, não é porque sua nota era uma das melhores, é porque eu conheço o seu processo de desenvolvimento humanitário, de humanização. Então, não tem profissional que precisa hoje, todos nós precisamos, mas não tem profissional que precisa ser mais humanizado do que um psiquiatra, né? Porque a gente tem muitas doenças hoje em dia. Diretamente, né, com os conflitos humanos. Não, e muitas classificações de doenças diferentes. Eu estava dando aula ontem, falando, olha, a gente tem mais de 25 tipos de insônia, né? A gente tem mais de 25 tipos de classificação de insônia. E as pessoas só passam, toma um remedinho aqui. Exatamente, faz aqui né? Isso aí. E aí você não sabe, aí fala, mas esse medicamento não funciona para mim. Aí eu falo, porque ele não é ansiolítico, ele não causa ansiólise. Você não está dormindo porque você está ansioso, tem que tomar um ansiolítico. Então você tem que ir no médico para ele avaliar, e ele vai fazer uma análise se realmente o que causa a sua insônia é a ansiedade, vai tratar a sua ansiedade para você dormir. Ou então ele vai você falou de uma coisa também que é importantíssima, que é a questão dos gatilhos. A gente precisa começar a identificar os nossos gatilhos. O que me deixa nervosa? É a prova? É a entrevista de emprego? Então, a gente precisa começar a olhar para o nosso problema e talvez tratar o nosso problema, porque o medicamento, ele é para quem tem uma doença crônica. Ele é para quem é diagnosticado com uma doença que precisa manter níveis de substâncias ideais, porque eu não produzo, porque eu tenho uma deficiência, enfim. A gente não sabe exatamente o que causa isso, mas a gente sabe que tem fator genético, que tem fatores externos, então, né, a depressão especificamente. Mas eu estava ontem falando, a fobia específica, né, que é que gera um tipo de ansiedade, que você sabe muito melhor do que eu disso, porque o diagnóstico é seu, ela só tem a psicoterapia como primeira escolha, né? Então não tem nem medicamentos, protocolos nem indicam medicamento, e as pessoas ficam querendo, porque eu vou me expor à altura, eu tenho medo de altura, vou tomar aqui um benzodiazepínico. Então, as pessoas precisam começar a se conscientizar de que não é brincadeira, né? Não é brincadeira, isso é coisa séria, muito séria, inclusive. E, cara, acho que quanto mais a gente estuda sobre as medicações, e quanto mais a gente sabe sobre as medicações, mais a gente fica assim, gente, vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Ter cuidado com o que você deseja. Exato, porque se vocês soubessem, vocês não estavam fazendo isso, não. Não, e eu vou até tomar a liberdade para finalizar assim, a minha avaliação sobre esse assunto. Durante a pandemia, eu nunca tinha tido nenhum distúrbio psiquiátrico na minha vida, né? E você sabe o tanto que eu sou empática com isso, o tanto que eu ajudo os alunos, ajudava e ajudo com esse tipo de problema, né, de doença. Mas na pandemia, em 2021, foi a primeira vez que eu tive uma crise de ansiedade. E aí eu, imediatamente, Clícia, mesmo com todo o meu conhecimento farmacológico, imediatamente eu procurei o profissional do diagnóstico.
que é o médico. Eu precisava de um diagnóstico. E você, obviamente, não estava ainda atendendo, por isso que não foi você. Mas, enfim, eu faço um acompanhamento, às vezes as pessoas me perguntam, né? Ah, professora, você tem tanta experiência com medicamento, porque não é só a questão do conhecimento teórico, né? É a questão de você visualizar as coisas acontecerem. Você tem tanta experiência e tal. Você escolheu o seu medicamento? Não, eu esperei a minha psiquiatra dizer, Carol, eu acho que o melhor para você seria isso. Você acha que tá bom? Você acha que vai dar certo? Falei, eu estava pensando exatamente nisso. A gente, inclusive, estava super sintonizada. Então, a gente tem que respeitar, né, o conhecimento de cada um, até onde você pode ir, até onde eu posso ir, eu vou, enquanto profissional farmacêutica, a partir de um certo ponto, eu sei que eu preciso acionar, né, o profissional médico, porque é um profissional que consegue fazer um diagnóstico mais aprofundado, mais rebuscado. E aí, com essa crise de ansiedade, eu precisei da introdução de um medicamento, só que até o medicamento, como eu falei, né, o medicamento, ele tem a latência, até ele fazer efeito, o que eu fiz foi correr na rua. Então, meu irmão corre, eu comecei a correr aqui perto da minha casa, e chegava aqui morta, de suada e tal, e foi o que me ajudou, né, naquele primeiro momento ali, naquele quadro agudo, que não adianta o medicamento, porque ele não vai fazer efeito naquele primeiro momento, e foi o que me ajudou a sair daquela agudização, aquela angústia, aquela agonia que quem tem crise de ansiedade sabe bem o que é. E aí, logo depois, graças a Deus, o medicamento começou a fazer efeito e tal, mas hoje eu sinto, inclusive, que quando eu só tomo medicamento e não vou à academia, e não converso, não saio com os meus amigos, não estou perto da minha família, eu sinto que não adianta só o medicamento. Então, quando você para observar tudo isso que você falou aí, do diagnóstico, de identificar os gatilhos, quando você para observar, você fala, nossa, é mesmo. Hoje eu tomei o remédio, mas mesmo assim eu estou sentindo um pouquinho. Então, a gente pode ter certeza de que a gente tem aí um mundo hoje. Práticas, terapias alternativas, né? Acupuntura, aromaterapia. Gente, cromoterapia. Gente, aromaterapia para ansiedade é um negócio espetacular, né? E a gente às vezes nem acredita, a gente fala, um cheirinho vai me melhorar? Vai. Se você responder esse tratamento, fique com ele, faça ele. Então, é individualizado. Exatamente. Carol, eu ficaria horas conversando com você. Eu também. É muito bom, né? Eu espero que o pessoal goste aqui do nosso bate-papo, porque eu ficaria aqui conversando, porque foi muito leve. E eu fiquei preocupada, porque eu estou muito rouca. Eu falei, não, mas eu não quero deixar de gravar, eu quero gravar hoje, porque eu já estava ansiosa. Muito, você não sabe o quanto eu sou grata, né? Na verdade, eu sou grata a você não só por esse vídeo, mas por tudo que a gente construiu ao longo desses últimos anos, né? Você foi uma pessoa muito importante para mim, né? A gente passou por um período muito difícil na faculdade, meu grupo passou por períodos, né, que foram muito difíceis, e eu tenho uma memória muito forte, né, de todo o apoio que você forneceu emocionalmente para o nosso grupo, né? E para mim, eu lembro das mensagens, eu vou chorar, não posso ficar falando sobre isso. Eu lembro também. das mensagens. Pelo amor de Deus. Também, então. Eu também, eu também. Eu lembro das mensagens que você me mandou, eu lembro da preocupação, eu lembro de você falando assim, Clícia, tá tudo bem? Se precisar, estou por aqui. Se quiser sair para almoçar, eu estou aqui. Se quiser tomar um café, né? Então, assim, quantas vezes eu tô aqui, hein? Se quiser tomar. Eu tô aqui, vamos marcar esse café presencialmente. Aqui tá virtual, a gente marca presencial. Então, assim, você é uma pessoa de muita importância na minha vida. E te agradeço por ter topado esse convite, essa parceria. Foi fantástico. Eu sou muito grata, eu estou muito realizada. Eu também. Muito obrigada. Eu acho que tudo que a gente falou aqui hoje tem uma responsabilidade muito grande. Às vezes parece que a gente fala, a gente não aprofundou sobre a farmacologia em si, mas vocês não têm noção, às vezes, do quanto esse bate-papo ele é fundamental.
né? Quanto tempo, né, eu gastava, às vezes, da minha aula, não vou falar que perdia, porque para mim isso não é perda de tempo. Não. Quanto tempo eu, às vezes, fazia 20 minutinhos da aula só para falar de adesão, para falar de preço de medicamento, lembra? Gente, Isso ó, esse aqui é mais caro. E assim, às vezes a gente não dá valor quando a gente está na faculdade. Depois que a gente forma, a gente fica, nossa, eu tenho que pesquisar sobre isso, nossa, por que eu não prestei mais atenção? Porque na prática a gente usa muito, assim. muito. Então é muito importante. Carol, muito obrigada. Eu que agradeço. Pela sua agenda, por a gente ter conseguido esse tempinho, tá? Te agradeço demais. Um grande beijo, muito carinhoso, e sou muito grata. Beijo, pessoal. Estou sempre por aqui. Um beijão, gente. Espero que vocês gostem. Lembrando também aqui, ó, bota o sininho, salva o vídeo, compartilha com os amigos, se inscreve no canal. Um beijo. Um abraço. Tchau, Obrigada. Tchau.